Volte-se comigo nesta manhã para o livro de Salmos, o Salmo de número 26. Antigo Testamento, agora no Salmo de número 26. Estas palavras, versículo 1 em diante de Davi. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. E amigos, a nossa meditação nesta manhã tem como título o retrato de um crente genuíno no Salmo 26. Ou um crente espiritual também poderia ser um título apropriado neste salmo. Esse é um assunto de tamanha necessidade e importância em nossos dias, porque o conceito de espiritualidade cristã tem mudado drasticamente nos últimos 15, 20 anos, em todo o mundo e sobretudo em nosso país. Aquelas características que sempre foram vistas e notadas pelo povo de Deus em uma pessoa, como as marcas de um homem ou de uma mulher realmente transformada, espiritual, de um crente que anda com Deus e guarda os seus mandamentos e é guiado pelo Espírito, marcas de uma pessoa santificada e em um processo de santificação. Bem, tudo isso tem sido colocado de lado e substituído na imaginação popular evangélica de nosso país por outras marcas e características que muitas vezes têm o seu foco em elementos exteriores da vida cristã. Bem, em alguns círculos evangélicos, ser um cristão ou uma pessoa espiritual, hoje em dia, é ser alguém que pode reivindicar certos poderes ou certas influências espirituais, como profetizar o futuro, como falar em línguas estranhas e esquisitas, ou alguma coisa paranormal ou excepcional. Este muitas vezes tem sido o sinal ou a característica em alguns lugares de uma pessoa que é realmente espiritual. Muitas vezes um indivíduo, um crente, uma igreja no meio evangélico hoje é visto como uma pessoa espiritual, uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus. Se ela é capaz de produzir alguma coisa sobrenatural, metafísica, como falar em línguas, profetizar, ver o futuro, alguma coisa desse tipo. Já em outros círculos evangélicos, uma pessoa espiritual, uma pessoa é considerada espiritual se ela consegue testemunhar de muitas bênçãos materiais em sua vida, como prosperidade financeira, como saúde física, como qualidade material de vida. Essa é uma pessoa vista como alguém espiritual, como alguém que é guiado por Deus e tem um contato com o Senhor. Já para outras pessoas e outros círculos cristãos, o sinal de espiritualidade muitas vezes tem a ver com certas experiências sensoriais ou corporais, experiências físicas, como a capacidade de desligar a mente e ser guiado somente pela emoção, levantar as mãos, gritar aleluia, tremer, perder o controle sobre o seu corpo, de alguma maneira conseguir transcender o elemento físico e ter um contato com o sobrenatural que afeta o seu corpo e você sente um frio na espinha, alguma coisa sobrenatural. Isso tem sido visto em muitos lugares como sinal de uma pessoa realmente espiritual. Bem, há muita confusão em nossos dias. Mas é importante que nós percebamos que nenhuma dessas coisas que eu acabei de mencionar e que tem sido exaltado como marcas ou características de uma pessoa espiritual, tem base na palavra de Deus, tem fundamento nela. Não são aquelas coisas que Deus descreve como sinal de uma pessoa realmente guiada pelo seu Espírito. Nem provam que uma pessoa seja espiritual, nem prova que uma pessoa talvez tenha tido realmente uma experiência de transformação genuína em sua vida, certos desejos, certas inibições durante a adoração. Não prova que uma pessoa realmente tem comunhão com Deus e tem sido moldado pelo seu Espírito. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Bem, quando uma pessoa nasce de novo pelo Espírito na obra da conversão, Deus envia o seu Santo Espírito para residir permanentemente nesta vida. E ali uma obra de santificação é iniciada. E ali uma pessoa começa a ser moldada pela palavra de Deus, isto é, transformada, desenraizado deste mundo, um novo caráter é formado dentro de um homem, de uma mulher que foi salva. E essas características, esses novos desejos, essa nova inclinação, essa nova motivação é produzida por Deus na conversão, pela obra do seu Santo Espírito.
É a partir do momento do nascer de novo que uma pessoa se torna espiritual, porque ela passa a ter o Espírito Santo de Deus residindo dentro de sua alma. E essas inclinações, esses novos desejos, como eu mencionei, para coisas espirituais, para o céu, para o reino de Deus, são implantadas em uma pessoa. E ali algo começa a acontecer. E aqui nesse Salmo de número 26, o Salmo de Davi, nós podemos colher vários desses aspectos e elementos que caracterizam uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que nós podemos dizer ser uma pessoa espiritual, um crente espiritual. Parece uma redundância usar esse termo, não é? Crente espiritual, mas isso é feito de propósito, para nós marcarmos a distinção entre pessoas que baseiam sua espiritualidade em certos elementos exteriores, e uma pessoa realmente transformada por Deus, que anda em comunhão com Deus e é moldada por sua palavra. Bem, Davi escreveu este salmo, um salmo belíssimo, um salmo tão tremendo, tão prático e tão direto. O contexto desse salmo é que foi escrito pelo rei Davi, nós sabemos, quando do assassinato de Isbosete, filho de Saul. Você abrir comigo rapidamente, em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 8, nós temos essas palavras que trazem o contexto desse salmo. Cada salmo tem como base um contexto. E aqui está, e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi. Estou lendo em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 8. A Davi a Hebrom. E disseram ao rei, isto é, a Davi, eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Bem, o que está acontecendo aqui é que o reino de Israel estava dividido em duas partes, norte e sul, norte dominado por Saul e seu general Abner, e o sul por Davi e seu general Joabe. E Saul havia morrido, e Abner havia sido assassinado. E aqui nós temos o último descendente de Saul, que era Isbosete, seu filho, e certos homens da descendência de Saul imaginaram que se eles matassem este indivíduo e levassem a cabeça a Davi, Davi ficaria muito alegre e o haveria de recompensar, porque não haveria nenhum obstáculo no caminho de Davi para reinar sobre todo Israel. É exatamente isso que está acontecendo aqui. No versículo 8 nós lemos que eles levaram a cabeça de Isbosete a Davi, porém Davi, versículo 9, respondendo a Recabe e a Banaá, que trouxeram seus irmãos, filhos de Rimon, Beratita, disse-lhes, vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. Se aquele que me trouxe novas, dizendo que eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como que trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse recompensa, quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo, Isbosete, em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requererei eu o sangue de vossas mãos, e não vos exterminarei da terra. Então no versículo 12 Davi os castiga e os lança à morte. Aqueles homens que eram da própria família de Saul mataram o último descendente de Saul e imaginaram que isso seria um motivo de alegria para Davi. E trouxeram a cabeça a ele. Mas Davi temia a Deus. Davi não era um assassino sanguinário. Davi era um homem que esperava no Senhor, que tinha sido ungido por Samuel, profeta do Senhor, que ele tinha dito que no tempo devido Deus lhe daria o seu reino, e assim ele não precisaria usar de subterfúgios carnais, de suborno e de assassinato. E este é o sentimento que transparece no coração de Davi, de grande ira. Bom, e o povo haveria de acusar Davi por essa obra maligna de assassinar não somente Saul, como seu comandante, e o seu último descendente. Isso seria visto como algo criminoso e terrível. E Davi deseja lavar as suas mãos deste crime e se separar desses homens malignos. E é isso que ele está dizendo no versículo 4 do Salmo 26. Veja o que ele diz: não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, isto é, eu posso te adorar com mãos limpas. Versículo 9. Não apanes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefícios e cuja mão direita está cheia de subornos. Bem, Davi declara a sua inocência, e é nessa postura de Davi, como um homem temente a Deus, um crente espiritual, se posso assim dizer, um crente genuíno, que nós podemos agora colher deste salmo as marcas de um homem, de uma mulher espiritual. Aqui está, queridos, as marcas de uma pessoa espiritual. Versículo 1, ele diz: julga-me, o que pode ser traduzido como vindica-me.
Marcas de uma pessoa que foi transformada por Deus. Vindica-me, ó Senhor. Tu conheces a minha inocência, em outras palavras. Tenho andado em minha sinceridade. Amigos, são muitas as marcas de uma pessoa transformada por Deus. São muitas as marcas na Bíblia de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Você conhece talvez várias dessas listas. Ali em Gálatas, capítulo 5, 16, nós temos uma lista característica, tão bem conhecida, de uma pessoa transformada, de uma pessoa que é moldada pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Agora o versículo 22. Mas os frutos do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Uma lista tremenda dos frutos ou da obra do Espírito Santo de Deus em uma vida. Nenhum homem ou mulher pode tornar-se espiritual por si mesmo. É o Espírito Santo de Deus que cria vida espiritual e que gera, que faz produzir esses frutos de um caráter transformado, mencionado, listado aqui por Paulo nesta lista. Uma pessoa pode se enveredar pelo caminho da espiritualidade, do misticismo, pode buscar experiências sobrenaturais e contato com seres espirituais, imaginar que essas coisas lhe trarão alguma proximidade de Deus, mas transformação espiritual, um caráter mudado, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Eu preciso enfatizar e reenfatizar e enfatizar novamente este ponto nesta manhã. Parece redundância, como eu disse, dizer crente espiritual. Todavia, o crente é espiritual. E diante do mundanismo e do materialismo e do esoterismo disfarçado de piedade nas igrejas, faz-se necessária essa redundância. Bem, queridos, aqui está esse versículo maravilhoso. Meu objetivo não é lidar de uma maneira sistemática com esse tema, mas escolher aqui desses versículos, esses elementos tão belos. Versículo 1, vindica-me, ou julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho andado em minha sinceridade. Ele está dizendo aqui, estou eu, Senhor, sonda o meu coração, observa os meus passos e a minha vida, tu conheces a minha sinceridade, tu sabes como eu ando, julga-me, Senhor, põe-me na balança, vindica-me, tu conheces a minha vida. Davi busca por sinceridade, uma sinceridade no íntimo, um andar sincero diante de Deus. Bom, amigos, o oposto da sinceridade é, obviamente, a insinceridade. E a insinceridade é um coração dividido. Um coração dividido entre amar e servir a Deus e as inclinações egoístas e mundanas de viver para o ego e para mim mesmo. É uma pessoa que é alguém na igreja e no mundo outra pessoa. Em sinceridade, é uma pessoa que dá jeitinhos na vida cristã, que busca atalhos na sua santificação, que trapaceia quando as pessoas não estão vendo, que usa de desculpas quando ninguém observa, que cria atalhos na sua vida cristã. Isso é insinceridade. Se nós somente aprendermos a detestar essas coisas, o oposto da sinceridade em nossas vidas, então nós seremos moldados por Deus, na palavra de Deus. Sinceridade é algo tão importante na vida cristã. Cultivar e manter a sinceridade. Oh, eu quero ser um crente sincero essa semana. Eu quero manter os meus compromissos com Deus acima de tudo. Ele veio a esse mundo por mim, para me salvar, para me resgatar. Ele me transformou, Ele me deu o seu Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa sincera nesta semana. Eu quero honrá-lo, eu quero agradá-lo. Eu vou evitar essa semana o auto-amor, eu vou evitar o egocentrismo, eu vou evitar a autopreocupação contínua ao longo das horas, pensando sobre mim mesmo o tempo todo, e vou buscar viver para a glória de Cristo, para os outros, para a necessidade dos outros, para a necessidade da causa de Cristo. Eu vou andar de uma maneira sincera ao longo desta semana. Eu vou ser consistente. Acima de tudo, testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Servi-lo, levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para outros. Eu não vou me disfarçar como se não fosse um crente e agir como um crente secreto ao longo da semana. Eu vou ser sincero diante dos olhos de Deus e representá-lo neste mundo. Servir a Cristo, me envolver no seu trabalho e na sua obra. Eu desejo ser sincero. Mas se eu minto, e se eu digo coisas que são exageradas, e se a todo tempo eu tenho uma desculpa pronta atrás da língua para dar em qualquer situação,
e eu aumento e exagero as coisas, ou diminuo as coisas para me livrar de uma situação que eu me coloquei. E se eu entro no caminho das desculpas, sempre pronto a trazer uma desculpa, indo embora uma desculpa legítima, mas eu não fiz nenhum esforço para cumprir minha palavra e cumprir meus compromissos com o Senhor e na casa do Senhor ou com as pessoas, como eu posso manter a sinceridade em minha vida? Querido, sinceridade é a base do nosso andar com Deus, ela anda junto com a fé. Davi busca cultivar a sinceridade, ele diga: julga-me, Senhor, vindica-me, pois tenho andado em minha sinceridade. Tremendo! Um homem e uma mulher espiritual anda em sinceridade. A sinceridade é um fruto remarcável do Espírito Santo. Paulo coloca a sinceridade como aquele grande cinturão da armadura do crente. É magnífico pensar sobre essa ilustração, porque aquele cinturão do soldado romano era onde todas as peças da armadura eram aclopadas. O peitoral era colocado ali, a espada era colocada ali, o escudo era pendurado ali. Tudo dependia daquele cinturão. E Paulo compara o cinturão do soldado cristão com a sinceridade. Se ele não estiver ali, tudo mais não vai funcionar. Você não vai conseguir lutar ao longo da semana, nem servir ao Senhor se não há sinceridade diante dos olhos de Deus. Será que eu sou sincero? Eu venho à casa do Senhor e eu adoro, mas durante a semana não há oração, e não há leitura da palavra de Deus, e não há uma busca sincera, ativa por santificação, e o mundo consome os meus pensamentos e as preocupações desta vida. Oh, amigo, sinceridade é a base da nossa vida cristã. Sim, fé está ali. E sinceridade é este cinturão em nossa armadura. Tudo mais depende disso aí. O caráter cristão é marcado por sinceridade. Você não poderia pensar sobre um crente sem fé, e Deus não consegue olhar sobre um crente e não encontrar sinceridade ali. Sinceridade é parte essencial do nosso andar, nossa jornada com Deus. A palavra sinceridade ela é muito interessante em língua portuguesa. Ela vem, nos dizem os filólogos, de uma palavra latina, que é a palavra sum-será. Sum-será. Formada de duas palavras compostas. Sum, de onde nós tiramos sem, será, de onde nós tiramos cera. Sem cera. Sinceridade é sem cera. Isso se refere ao período medieval, quando os artesãos, trabalhando em madeira, uma grande profissão naquela época, não é? Ao trabalhar uma madeira, talvez ele fosse um aprendiz, levava-se muitos anos para saber cortar, moldar, lidar com a madeira, construir todo tipo de coisa. E talvez ele não tinha tanta experiência. Ele cortava uma madeira antes da hora e não deixava o tempo suficiente na água para amadurecer. E aquela madeira, então, na hora de confeccionar uma mesa, um armário, um trono, alguma coisa quebrava. Ou ela rachava. Então, o que fazia? O aprendiz ele criava uma mistura de cera com resina e restos de madeira para cobrir aquele buraco e pintar por cima. Não era íntegra a madeira. Não era completa a peça. E as pessoas, ao perceber isso, pediam um móvel sem cera, um móvel íntegro, um móvel completo. E exatamente esta ideia da sinceridade, sem buracos, sem falhas no caráter. Andando na presença de Deus como uma pessoa que anda sob os olhos de Deus, palavras retas, compromissos cumpridos, dar a palavra e fazer todo o esforço para cumprir, andar na presença do Senhor de uma maneira íntegra, sob os olhos do Senhor. Isso é sinceridade. Isso é o cinturão de um soldado cristão. Amigos, sem sinceridade nós naufragaremos na fé. É impossível andar consistente na presença do Senhor sem sinceridade. Sem sinceridade é como lutar sem um escudo. Satanás vai ter uma oportunidade fácil conosco. Ele vai ver aquela brecha e ali ele vai tentar a desculpa, a mentira, a infidelidade nos pensamentos, porque eu tenho abandonado a sinceridade diante de Deus. Sinceridade é tão importante. Ela é essencial na vida cristã, primeiro, porque é um atributo do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso em Isaías. Isaías capítulo 53, famosas palavras, versículo 9, sobre o Senhor Jesus Cristo. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. O Senhor Jesus Cristo é o exemplo de sinceridade. Nem injustiça, nem engano na sua boca, nem balança de duas medidas, um andar reto na presença do Senhor. Sinceridade é importante porque o oposto da insinceridade é aquilo que caracteriza o mundo. Oh, amigos, insinceridade é a irmã gêmea da mentira. Você começa com insinceridade
com desculpas, com exageros, com diminuições, com desculpas plausíveis para não estar na adoração do Senhor, nem testemunhar, nem servir. Daqui a pouco você está mentindo. Insinceridade é a irmã gêmea da mentira, e é assim que Satanás opera na vida de um crente. Às vezes ele não tenta diretamente a mentir, mas a insinceridade nos compromissos, na adoração, na comunhão com Deus, na palavra, nos meus votos. Ó Senhor, eu vou viver essa semana para Ti, e a segunda-feira chega e eu não planejei nada em como viver para Cristo. Nada em minha devoção pessoal, nada em meu testemunho pessoal. Será que a sinceridade, irmãos, sinceridade é necessária? Porque sem sinceridade nós iremos naufragar na fé. Não da fé, jamais perder a nossa salvação, mas na fé, e talvez Deus precise nos disciplinar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, essas palavras tão bem conhecidas. 1 Timóteo 1, 19, Paulo escrevendo a Timóteo sobre isso: conservando a fé, Timóteo, e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Conservando a fé, uma boa consciência, a sinceridade que produz isso, que nos permite conservar a fé e uma boa consciência diante de Deus. Será que eu pequei hoje? E será que eu negligenciei os meus deveres? E o que eu vou fazer? Confessar ao Senhor? E rogar graça e favor? Ou colocar um pano quente na minha mente? Ou racionalizar? Ou empurrar para o lado? Oh não, sinceridade, Senhor, eu pequei, perdoa-me, ajuda-me, eu quero ser melhor, eu quero mudar, eu quero ser sincero diante de Ti. Ouça essas palavras: vindica-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tu sabes, Tu vês, Tu conheces. Talvez o que Paulo tem em mente nessas palavras a Timóteo fossem as palavras condenatórias do Senhor Jesus Cristo contra os fariseus, sobre o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Pedro, ele insiste quanto à necessidade de sinceridade, a fugir do oposto. Amor sincero pelos irmãos, ele fala. Amor sincero, fé sincera, interesse sincero, adoração sincera, comunhão sincera. Bem, há algo mais nessas palavras de Davi que caracterizam um crente espiritual. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Parte B do versículo 1. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Um crente espiritual é caracterizado por uma confiança verdadeira no Senhor. Não uma confiança imaginária, não uma confiança romântica: eu confiarei no Senhor. Não, eu confio no Senhor. Eu dependo dele no meio das circunstâncias, eu sou guiado pelo Senhor. Confiança no Senhor. As marcas da igreja no início em Jerusalém, não foi? Havia alegria, havia sinceridade e havia grande confiança no Senhor. Amigos, sinceridade, novamente nesse ponto, junto com confiança no Senhor, são marcas intrínsecas de uma pessoa que nasceu de novo. São marcas de uma pessoa que tem sido moldada ao longo dos meses e dos anos por Deus. Deus olha sobre algo. Deixa eu tocar nesse ponto da sinceridade, porque é tão importante, antes de avançarmos com o tópico da confiança no Senhor. Deus, quando Ele olha do céu, Ele não só olha sobre os objetos, sobre as pessoas, as nações, as igrejas, mas Ele olha através das coisas. Deus, Ele não olha apenas as nossas palavras e escolhas, mas a motivação delas. O que está por trás da minha palavra, da minha atitude na igreja? O que está por trás da minha disposição para fazer isso, a me envolver com isso ou com aquilo ao longo da semana? Assim também o crente espiritual, ele deve olhar não só as coisas que são colocadas diante dele, mas através delas. Quando um crente passa por uma aflição, uma grande provação, algo fora do comum, ele não se entrega imediatamente à autocomiseração. Oh, isso está acontecendo comigo, isso e aquilo, etc. Não, ele olha através dessas coisas. E ele se recorda que Deus está no controle porque Ele disse que estaria. E que Ele prometeu, e Deus não pode mentir. Um crente, ele olha através dos objetos, das circunstâncias. Ele lembra que Deus está soberanamente organizando todas as situações, e que Ele tem um propósito, e que Ele tem um treinamento para os seus filhos. Ele entende que Deus cuida e jamais descuida. E que às vezes Ele coloca diante de nós testes para a nossa fé, testes para a nossa sinceridade. Assim o crente vê através das circunstâncias, e ele confia no Senhor, e ele pesa as coisas na balança. Se, por exemplo, lhe é oferecido no local de trabalho uma posição mais elevada, e um salário melhor, ou alguma vantagem social, ele não simplesmente diz: oh, isso é maravilhoso, isso é excelente, é tudo que eu quero, tudo que eu precisava. Não, ele para. E ele olha através do objeto, e através da oferta ele se pergunta e diz:
Quais são as implicações dessa oferta, dessa nova porta para a minha vida espiritual? Ele põe na balança e pergunta, indo embora, seja algo desejável, seja algo que vai me promover e me dar grandes vantagens, será que isso vai me afastar do Senhor? Será que ser transferido para esse departamento ou para essa cidade vai me afastar da obra do Senhor? Será que essa nova possibilidade agora vai tomar e consumir o meu tempo e a minha energia e me colocar em situações difíceis, onde eu seja levado a um mau testemunho? Ó, o crente que confia no Senhor e que cultiva a sinceridade, ele não apenas olha os objetos, mas através deles. Ele quer agradar ao Senhor e servi-lo e depender dele. Ele pesa essas coisas. Será que eu preciso? Ele observa um objeto na vitrine e diz a si mesmo, eu tenho a condição de adquirir, mas será que eu preciso disso? Será que eu preciso de mais isso? E de mais aquilo? E de outra vez isso? Será que eu não tenho o suficiente? Ainda embora seja legítimo, ainda embora eu tenha condição de adquirir estas coisas, eu diz a certos lugares, será que adquirir isso vai me tornar uma pessoa mais enfatuada e mais indulgente e mais preocupada? O crente, ele observa através das coisas. Ele deseja agradar ao Senhor, ele sabe que ele está numa jornada para a eternidade, deseja se desenraizar mais e mais neste mundo. Assim as coisas que são trazidas diante dele são observadas e analisadas, sejam provações, sejam dificuldades, ou sejam grandes oportunidades. Ele está pronto a se manter sincero diante do Senhor. Ele sabe que a sua vida com Deus vale mais, e que a sua santificação é algo tremendo que ele não pode perder, nem machucar, nem ferir. E a sua consciência deve ser sincera diante do Senhor. Assim ele julga as coisas por essa sinceridade. Esse é um homem, uma mulher que tem sido moldado pelo Espírito Santo de Deus. Quão diferente das reivindicações do movimento neopentecostal, ou de certos lugares que apontam para bens materiais, excesso emocional e tantas outras coisas. Ou não, queridos, algo na alma, algo no íntimo pela palavra de Deus, moldado por Deus. E aqui está a segunda marca. Ando em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. O cuidado do Senhor. Davi coloca em perspectiva a sua realidade. E ele diz, eu tenho confiado, dependido do Senhor. Eu quero ser sincero diante do Senhor. Eu quero depender do Senhor. Eu quero ser sincero na minha adoração. Perceba como essas coisas estão conectadas. Dependência e sinceridade. Eu desejo ser sincero hoje na minha adoração. Eu vou cantar os hinos com a mente e com o coração. Eu vou acompanhar a oração pastoral com sinceridade, reunir os meus pensamentos que se dividem para adorar a Deus também, estar com o povo de Deus em oração. Eu vou ser sincero em minha adoração. E eu vou ouvir a palavra de Deus transmitida com fé, como que para mim, não como para o meu vizinho, e não para fulano e beltrano. Para mim essa palavra é Deus que está falando. Eu preciso ouvir o que Ele tem a dizer para mim. Eu vou ser sincero na minha adoração. No meu trato eu vou ser sincero com os irmãos. Aqui está minha irmã, aqui está meu irmão. Eu preciso ser sincero em minhas palavras. Eu preciso ser reto em minhas atitudes. Meus pensamentos devem ser puros. Minha atitude deve ser correta. É um irmão em Cristo, é uma pessoa com quem eu vou conviver na eternidade, alguém por quem Cristo morreu. Eu vou ser sincero com este irmão. Eu vou ser sincera com este irmão. Na casa de Deus, no serviço do Senhor, eu vou ser sincero. Eu não vou apenas me alimentar e receber cuidado espiritual e atenção, e extrair, mas eu vou dar também, e me envolver, e me comprometer, e observar o que precisa ser feito, estar envolvido na obra do Senhor. Eu vou ser sincero, Senhor. Eu vou estar envolvido na Tua obra. Tu me vês, Tu conheces o meu coração. Senhor, tenho andado em minha sinceridade, diz Davi. Sinceridade está na raiz da fé. Deve ser cultivada a todo custo. Deve ser mantida a todo custo. Sinceridade é a religião prática de uma pessoa transformada. É a prova da genuinidade cristã. É aquilo que é visto como diferencial neste mundo, na vida santa e sincera. Amigos, é a marca de um crente espiritual. Sinceridade. Um crente confia no Senhor também. Confio no Senhor, porque eu sou guiado pelo Teu Espírito. Isto é o que Ele está dizendo. E assim Ele mede todas as coisas nessa balança da confiança no Senhor. A marca de um crente que depende do Senhor é alguém que antes de tomar grandes decisões traz tudo à presença do Senhor. Será que essa é a nossa característica?
Será que eu trago as grandes decisões à presença do Senhor? Ou eu me inclino à minha inteligência, astúcia ou intuição? Oh não, Davi não fazia isso. Nós lemos sobre Davi no livro de Crônicas. Ele vinha à presença do Senhor. Senhor, eu devia ir para a batalha hoje? E Deus respondia sim. Senhor, eu devia ir à batalha amanhã? Deus respondia não. E cada vez que ele ia à batalha, ele vinha à presença do Senhor no templo para buscar a direção de Deus. Ele não dizia, nós ganhamos ontem e antes de ontem, então nós vamos ganhar hoje também. Não, um crente que depende do Senhor é alguém que realmente se inclina à vontade e dependência do Senhor. Isso deve marcar as nossas vidas. Nós fazemos uma análise sincera de nosso coração. Nós examinamos a cada dia como nós temos andado. Quanto eu penso sobre Deus? Quando eu penso sobre as coisas do céu e do reino do Senhor neste mundo, será que eu estou envolvido com elas nessa vida? Será que as promessas da palavra de Deus ainda movem a minha alma? E assim eu dependo do Senhor e sou guiado por Ele nas grandes decisões. Essa disposição estava presente em Davi, sinceridade e independência. Ele diz no Salmo 139, versículo 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, e se há, guia-me pelo caminho eterno. Será que essa é a nossa oração sincera? Nós lembramos dos discípulos do Senhor, não é? Naquela grande ceia. E ali o Senhor Jesus Cristo revela que um deles haveria de traí-lo. E de repente aqueles discípulos são chocados por esse anúncio. Um de nós, um dos círculos dos discípulos que andou com o Senhor por 3 anos, será que um de nós haveria de trair o Senhor Jesus Cristo? E de repente cada um deles começa a perguntar ao Senhor, sou eu, Senhor? E o outro, sou eu, Senhor? Essa era uma pergunta que esperava por uma resposta negativa, não é? Que o Senhor dissesse, não, não é você, não, não é você, mas ninguém sabe. E como o coração pode nos enganar, então cada um deles em humildade perguntando, sou eu, Senhor? Oh amigos, eles perguntaram, sou eu, Senhor? E nós perguntamos, que não seja eu, Senhor, que haverei de te trair nessa semana, e negar o teu nome, e colocar este mundo em primeiro lugar, e negligenciar o meu tempo contigo, e o amor pela tua palavra, que não seja eu, Senhor, esse traidor de exemplo e de caráter ao longo das horas dessa semana, que não seja eu, Senhor. Queridos, versículo 3, tremendo palavras aqui, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Aqui está outra marca de um crente espiritual. Tenho andado na tua verdade. O crente espiritual vê todas as coisas da perspectiva de Deus. Ele filtra as situações diárias da perspectiva de um crente. Ele conta as bênçãos, ele confia nas promessas do Senhor, ele também mantém a glória de Deus, isto é, a sua benignidade diante dos seus olhos. Versículo 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos, isto é, para pensar sobre elas. As tuas benignidades estão diante dos meus olhos, para pensar e contar quantas benignidades em minha vida, desde a salvação, ao longo da jornada cristã, elas estão continuamente diante de mim. Um crente espiritual é alguém que vê todas as coisas da perspectiva de Deus. A tua glória está sempre em meus pensamentos, como eu vou te glorificar, como meu Salvador vai ser glorificado esta semana no local de trabalho, na minha vizinhança, no meu casamento, com a minha família. A tua glória está sempre diante de mim, as tuas benignidades. Ele pensa sobre essas coisas, ela considera essas coisas, ela mede, é guiado por essas coisas diariamente. Assim, um homem, uma mulher espiritual que honra a Deus, busca avançar a sua glória neste mundo. E o reino de Cristo, e a sua igreja, e o seu nome, e as coisas referentes ao seu reino e à sua causa. Davi possui este desejo íntimo, não é? Quão tremendas são essas palavras do versículo 2. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Um desejo íntimo de agradar a Deus. Um desejo íntimo de ser purificado. Senhor, purifica-me. Eu sei que há falhas no meu caráter. Eu sei que há traços na minha personalidade que ainda não foram vencidos. Purifica-me, Senhor, como se purifica a prata na fornalha. Ele deseja purificação no íntimo. Oh, examina-me. Prova-me no fogo, examina. Sonda-me, Senhor. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração. Em outro momento ele vai dizer, quem pode discernir os seus erros, suas falhas?
livra-me daqueles que me são ocultos. Irmãos, essa deve ser a nossa oração contínua. Será que nós nos conhecemos à luz da palavra de Deus? E temos crescido e trazido à luz da superfície, pela graça de Deus e seu auxílio, aqueles elementos do nosso caráter que precisam mudar? Talvez aquele orgulho absurdo, contínuo, que me faz andar e me portar como se fosse maior que os outros, ou melhor que os outros, que coisa absurda. Talvez aquela autocomiseração que me faz pensar sobre mim mesmo o tempo todo e o tempo todo. Será que eu preciso trazer isso diante de Deus e dizer, Senhor, purifica-me dessas coisas, lava-me disso? Oh, amigos, há tantas coisas em nós que precisam ser moldadas, e um crente espiritual busca por isso na presença do Senhor, almeja uma vida de santidade. Um crente espiritual almeja mais a santidade do que a felicidade. A ideia de que a felicidade e contentamento religioso é a marca distintiva de um verdadeiro crente ou uma igreja, mostra hoje que muito daquilo que se passa por espiritualidade no meio cristão nada mais tem do que uma raiz no ego. Está centrado em si mesmo. O crente espiritual sabe que Deus lhe dará abundância de alegria e conforto, mas ele não exige isso de Deus o tempo todo, nem comanda, nem declara isso de Deus. Nem imagina que a vida cristã é destituída de aflição, de provação, de teste, de calamidade. Ele sabe que a alegria do Senhor é a sua força e que Deus estará com ele no meio, através das provações. E que a vida cristã não é algo destituído de luta e de esforço. Oh, amigos, um crente espiritual busca mais santificação do que felicidade. John Wesley, aquele grande pregador inglês do século XVIII, ele disse uma vez a respeito de uma congregação metodista que ele tinha dúvida sobre aqueles irmãos, se eles tinham realmente sido aperfeiçoados em amor depois de tanto tempo. Porque ele dizia, eles se reuniam para desfrutar a religião mais do que para aprenderem a ser santos. Interessante essas palavras, não é? É exatamente isso que nós vemos hoje. Pessoas que se reúnem em igrejas para celebrar mais do que para adorar. Não é essa a palavra de nossos dias? Encontros de entretenimento, celebração, desfrute, não para adorar. Não uma adoração vertical, dirigida a Deus, mas uma adoração horizontal, celebração. Essa é a palavra do momento. Vamos celebrar. A palavra da moda é essa. Mensagens que lidam com questões existenciais, problemas da vida, como ser melhor isso, como ser melhor aquilo, como ganhar melhor isso, como ganhar melhor aquilo. Nada sobre a vida com Deus, nada sobre uma vida voltada para o Senhor, nada sobre o futuro eterno. Aqui está essas palavras de Davi: andar em sinceridade, andar em dependência, ser esquadrinhado no íntimo, honrar ao Senhor. Palavras tão tremendas. Versículo 4: não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com homens dissimulados, um desejo de estar livre de toda a hipocrisia. Versículos 5 e 6: tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios, lavo as minhas mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Davi era vigilante. No Salmo 1, ele reverbera as mesmas palavras: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas palavras são magníficas. Aqui ele está descrevendo, nesse Salmo 1, o progresso do pecado, o progresso da insinceridade, o progresso do mundanismo. Ele diz: eu não ando segundo o conselho dos ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores, nem me assento na roda dos escarnecedores. Tudo funciona dessa maneira. Primeiro, você começa a dar ouvido ao conselho do ímpio, seja na igreja, ou seja no mundo. Daqui a pouco você para na roda, ao lado, para perguntar, para saber, para inquirir. Daqui a pouco você está sentado com os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É isso que ele diz no versículo 5. Tenho odiado a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência. Ele prefere morrer de um modo reto e justo aos olhos de Deus, do que se entregar à carnalidade e viver, ainda que próspero e com sucesso aos olhos do mundo, como um mundano, como uma pessoa que pouco difere de um regenerado. Há um desejo no íntimo por santificação, há um desejo no íntimo por agradar a Deus, por viver diante dele como se eu fosse a única pessoa na face da terra, e somente Deus
Não para agradar os homens primeiramente, mas Deus, essa é a ideia. Ele me vê, Ele me conhece onde eu estiver. Primeiro o Senhor, primeiro o seu nome, primeiro as suas glórias, primeiro a sua honra. E conforme ele anda em espírito, mais e mais indiferente ele se torna quanto ao número de anos que ele viverá na terra. E mais ameno, mais e mais preocupado quanto ele será frutífero para o Senhor em sua vida aqui na terra. Ele deseja partir no seu coração, mas ele deseja servir ao Senhor aqui nessa terra e agradá-lo. Esse mundo não é o mundo do crente, todo crente tem esse sentimento. Nós não somos daqui, nós não pertencemos aqui. Eu quero honrar ao Senhor e no íntimo viver para Ele. E durante o tempo que Ele me tem dado, viver para a sua glória, uma vida frutífera, uma vida consistente. Há tanto aqui, amigos, a minha maneira de agir, as minhas inclinações, o meu trato com as outras pessoas e meu tempo gasto ao longo da semana. Um crente espiritual faz a sua escolha e julga todas as coisas à luz da eternidade, à luz daquele grande dia. Se nós tivermos essa regra diante de nós, então a nossa vida será uma vida reta diante do Senhor. À luz da eternidade, amanhã com o Senhor. Se é amanhã com o Senhor, então para que tanto tempo gasto com isso? Ou com esse lazer, ou com aquele hobby? Será que eu preciso de tantos números e pares desses objetos? Será que eu preciso me sobrecarregar com tantas preocupações? À luz da eternidade, logo com o Senhor, logo na presença dEle, vivendo para a sua glória, seja na sua vida diária, seja na casa do Senhor. Os pensamentos dEle é: Senhor, santifica o Teu nome. E aí adicione-se as palavras de João Batista: que Ele seja engrandecido e eu diminuído. Esse é um crente sincero. Um homem ou mulher transformada por Deus, uma pessoa espiritual, mais preocupado em honrar ao Senhor do que honrar a si mesmo, mais preocupado com a casa, com a obra, com o reino do Senhor, do que construir seu império neste mundo, seu nome neste mundo. Sinceridade, vivendo realmente para a glória do Senhor, conhecendo os princípios bíblicos que moldam a minha escolha, que moldam o meu caminho. O crente espiritual não permite que o mundo controle os seus gostos, as suas escolhas, dirige a sua vida. Toda escolha de um crente espiritual almeja glorificar a Deus. Será que isso retrata as nossas vidas, irmãos? Esse salmo é desafiador, não é? Para mim tem sido desafiador, tremendamente. O versículo 9 agora. Não apanes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malícia, e cuja mão direita está cheia de suborno. O versículo 11. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. Davi não confiava em seu próprio coração, nem mesmo em sua sinceridade. Ele confia no Senhor. Observe que o título desse salmo está incorreto. No topo do versículo 26, Davi recorre, talvez seja a mesma Bíblia que você esteja usando que eu, a Deus, confiando na sua própria sinceridade. Está Davi confiando na sua sinceridade ou no Senhor? Versículo 1. Ando em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. Queridos, nós confiamos no Senhor, e não na nossa capacidade, e não em nossos bons pontos, e não enquanto nós temos agradado a Deus, e não nas coisas que nós temos feito para o Senhor. Nós confiamos no Senhor. Isso é muito importante distinguir. A nossa confiança tem que estar nele. Na salvação foi assim, e deve ser assim na nossa jornada até o céu. Nós lemos e aprendemos sobre essas coisas, e elas devem moldar as nossas vidas. Versículo 12 agora. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei o Senhor. O pé posto em caminho plano se refere à estabilidade na presença do Senhor. O crente espiritual é alguém estável em seu relacionamento com seu Deus. Ele não anda por um tempo na comunhão e na presença do Senhor e se desliga por 2, 3 semanas, daqui a pouco volta à comunhão com Deus. Ou está na casa de Deus por um tempo, depois desaparece, envolvido em algum projeto, em alguma coisa no mundo, e depois volta frio, sem motivação para a presença do Senhor. Não. O meu pé está posto em caminhos planos. Ele é contínuo. Ele é contínuo em sua devoção, em seu serviço, em seu testemunho. Ele não tira férias do seu testemunho. Eu viajei para outra cidade e ali eu desliguei o meu cristianismo. E ali eu não tenho oração, ali eu não tenho leitura da palavra de Deus, ali eu não estou na casa do Senhor no dia do Senhor, e ali eu não tenho testemunho cristão aos mais próximos. Será que um crente que anda em sinceridade pode agir dessa maneira?
desligar o seu cristianismo, porque eu estou em outra situação, em uma outra cidade. Não, o meu pé está posto no caminho plano, nas congregações, louvarei ao Senhor. Queridos, de maneira devocional, breve por esse salmo, as marcas de um crente espiritual. Será que essas coisas te desafiam e te incentivam a se aproximar mais de Deus? Comece com a sinceridade. O cinturão de um soldado, de um homem, de uma mulher de Deus. Sem sinceridade não adiantará a oração. Sem sinceridade o testemunho não funcionará. Sem sinceridade ler a palavra de Deus não vai trazer grandes benefícios. Se eu não tenho sinceridade, se eu não ando na presença de Deus como alguém que é visto por Deus a cada momento, como jamais eu poderia agradar ao Senhor e experimentar a sua graça e a sua bênção? Comece com a sinceridade. Inclinações do coração de um crente espiritual que dirige a sua vida. Não quanto próspero materialmente ele se tornou, nem quantas aleluias consegue dizer durante o louvor, nem quanto tempo consegue manter o seu braço erguido na adoração, nem quantos supostos poderes místicos ou experiências tem tido. Sinceridade, confiança no Senhor, desejo de pureza no íntimo e santificação, afastar-se do mal, viver para a glória do Senhor, andar continuamente com o Senhor em seu serviço, em sua adoração, em sua devoção. Há muitas outras marcas espirituais, como nós listamos em Gálatas capítulo 5, que lidam com esses elementos específicos: longanimidade, não é? Temperamento controlado, mansidão, paz, domínio próprio. Em Colossenses capítulo 3 nós temos outra lista, a partir do versículo 8 também. Acima de tudo, um crente espiritual é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É você um crente espiritual, um crente genuíno, alguém que pode ser visto que tem contato com Deus, isto é moldado por Ele. É visto em sua vida diária, contínua, o caráter de Cristo sendo moldado. Essas coisas são tremendas. Senão você pode buscar hoje. Senão você pode se levantar desses joelhos trôfegos, dos braços cansados, e dedicar a sua vida ao Senhor, e andar na presença do Senhor, e servi-lo, e meditar em sua palavra, e se dedicar pelo resto do tempo que você ainda tem nesse mundo para honrar o Senhor e viver na presença dEle, e gerenciar o teu tempo de uma maneira melhor, e gerenciar os teus bens de uma maneira melhor, e servir ao Senhor com tua capacidade, com tua inteligência, mesmo com tua influência neste mundo, para abrir portas para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oh, amigos, pela fé na palavra de Deus, o crente se levanta acima do ego e das coisas materiais desta vida, para agir em sua escolha, em seu julgamento, como alguém que está vivendo à luz da eternidade, como alguém que realmente foi transformado e crê no Senhor, como alguém que sente a sua presença e a sua direção diariamente. Quão tremendo são essas coisas! Nós lemos sobre o amor pela palavra de Deus no versículo 7, publicar a voz do teu louvor, contar as tuas maravilhas, envolvido sempre no testemunho de Cristo Jesus, envolvido sempre na obra do Senhor. Então você verá os frutos, então você verá a maior paz, maior maturidade, maior alegria, maior certeza. Ouça essas palavras: julga-me, vindica-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Que Deus abençoe e aplique essa meditação na sua palavra às nossas almas e aos nossos corações nesta manhã.